onde as coisas parecem que se encaixam sem ter um motivo, uma direção. Não, quando nós falamos de destino, estamos falando de algo que está programado por Deus na tua vida, já está decretado por Deus na tua vida, já está controlado por Deus na tua vida. As pessoas falam que o destino fez algo na vida da pessoa, mas é aleatório ou quase que esotérico, não é isso que a gente fala. Nós queremos dizer que Deus tem planos na tua vida, Deus tem obra na tua vida, Deus tem um futuro para você, Deus tem um propósito, um destino para a tua vida. Amém. Não vivemos nesta terra sem destino, não vivemos nesta terra sem propósito. Uma vez que nós caminhamos, e é o que eu quero falar nesta noite, caminhamos em uma direção. Nós caminhamos em direção à cruz, mas existe também o além da cruz. Então é isso que eu quero falar nesta noite, a direção que Deus tem na tua vida. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Não vos comove, Lamentações capítulo 1, versículo 12. Não vos comove isso, a todos vós que passais pelo caminho, atendei e vede se há dor com a minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor, no dia do furor da sua ira. Senhor, meu Deus, toma a tua palavra em tuas mãos, possa falar aos nossos corações, possa nos orientar, Senhor, bendito Deus, possa mostrar para nós a tua vontade. Senhor, querido Deus, possa mostrar para nós o teu propósito, possa mostrar para nós o teu Espírito, possa revelar-nos, Senhor, ó bendito Deus, o que tu tens para nós nesta noite. Ó Senhor, querido Deus, cremos na cruz, cremos no teu poder, cremos naquilo que tu possas fazer em nosso meio, Senhor. Ó bendito Deus, por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando falamos da cruz, falamos numa dor maior que a dele, eu queria falar daquilo que Jesus sofreu, mas eu quero falar além da cruz, eu quero mostrar além da cruz. Primeira coisa um ponto que nós temos que falar sobre o sofrimento de Jesus. Não há sofrimento igual na cruz. Não há. Reis podem morrer, filósofos morreram, personagens famosos morreram, mas ninguém como Jesus. Ele é rei, sacerdote, ele é o Filho de Deus, é o Criador de todas as coisas. Quando se criava todas as coisas, a palavra do Senhor diz enarquirologos no grego, que significa no princípio, arque, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando Deus criou todas as coisas, ele disse haja luz. Esse haja luz é palavra, esse haja luz é o verbo. Então quando Deus fala, quem está criando todas as coisas, por ele foram criadas todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Esse verbo que cria todas as coisas é o Senhor Jesus. No princípio ele estava com Deus e ele era Deus. Então não há sofrimento igual, porque não há um homem que está morrendo na cruz, não há um ser humano que está morrendo na cruz, ainda que ele seja 100% homem, porque ele deixou a sua glória. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de homem, e como homem, como servo, foi até a cruz e sofreu uma morte de cruz. E a Bíblia diz que Deus exaltou de tal maneira que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Você pode repetir comigo? Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Seu sofrimento não foi igual. Seu sofrimento não foi igual, porque ele era profeta, sacerdote. Outra coisa, ele era inocente, ele não cometeu pecado algum.
aprove a Ele mesmo se entregar por nós. O pecado que nos feria estava sobre Ele. A dor que estava no nosso coração estava sobre Ele. Porque toda a sua tristeza foi assumida voluntariamente. E essa tristeza, essa cruz, esse sofrimento tornou-se interesse de muitas pessoas. Nós olhamos para Ele e fomos sarados. Esse sofrimento, essa angústia, multidões de pessoas que sofreram e estão sofrendo, ou que vão sofrer, ou que sofreram, olharam para Ele e foram sarados. Paulo estava andando no caminho de Damasco, raiva, ira, com cartas, como um procurador do judaísmo que poderia punir, prender. Ele fez isso, ele disse que fez. Ele participou da morte de Estevão, consentiu com a morte de Estevão, era como se ele fosse um promotor. As pessoas falam, ele está aqui, ele consentiu com aquela morte. Ele consentiu com a morte de Estevão, então ele tem participação na morte de Estevão. Mas aquele que foi um dos maiores perseguidores do Evangelho olhou para ele e se tornou um dos grandes pregadores do Evangelho. Os rendidos a Cristo estão dispostos a morrer por Ele. Uma vez Napoleão falou que maior do que todos foi de Cristo, porque César, pela coerção, tinha o apoio dos seus soldados. Porque outros imperadores, outros governantes, pela coerção, pela força, ele tinha apoio dos seus soldados. Mas basta Cristo levantar uma mão e por amor as pessoas se entregam à morte e morrem queimados por Ele. Assim foi na perseguição dos cristãos nos primeiros séculos. A história nos mostra a vida de um homem chamado David Livingstone. Ele morreu em 1873. Ele, quando jovem, com 9 anos de idade, ele foi trabalhar numa tecelagem. E aquele jovem criado na igreja, ele tão animado e trabalhando, a primeira coisa que ele comprou para ele foi uma gramática de latim. Ele foi aprender latim. Ele tinha uma vontade de ser um evangelista, de ser um missionário. Ele tinha um lema, ele dizia assim: Deus tem o seu Filho único e o tornou missionário. Cristo foi um missionário entre nós. E ele dizia: eu vou me tornar um missionário lá na China. Ele tinha esse desejo. E David Livingstone, ele começou a trabalhar, ele começou a estudar. Depois de 16 anos trabalhando naquela tecelagem e estudando à noite, ele se tornou médico. De família pobre, mas ele se esforçou e se tornou médico. Ele sabia traduzir o Novo Testamento do grego e do latim. Ele estava se especializando em aprender os instrumentos de navegação, porque ele estava se preparando para ser um missionário. Mas a China não deu certo, porque a China estava em guerra e ele não pôde ir para lá, e Deus o enviou para a África. É que o pastor está traduzindo para o nosso irmão que fala só inglês. Então, e Deus o enviou para a África. Ele foi para a África, casou na África com uma filha de um missionário, e ele começou a trabalhar na África, na vida daquelas pessoas, dos nativos. Ele começou a descobrir tantos lugares na África, ele começou a batizar pessoas nas aldeias, nos nativos. Ele começou a trabalhar para Jesus naquele lugar. Quando ele retornou para a Inglaterra,
ele foi recebido como um herói, porque as descobertas, nunca ninguém tinha invadido ou penetrado tanto na África quanto ele. Ele foi falar numa universidade, ele estava com o braço com uma tipóia, porque um leão atacou o seu braço. E do nada saiu um nativo com uma lança e conseguiu afugentar o leão, mas ele ficou muito doente. Ele ficou várias vezes doente de febre, de malária. E ele foi falar na universidade que as pessoas queriam debochar dele, mas quando ele começou a falar, as pessoas calaram. Quando ele demonstrou as suas experiências com os nativos, ele disse que o maior problema dos nativos eram as pessoas que queriam escravizar os nativos, queriam colocá-los para trabalhar para eles, os exploradores, queriam tirar, até hoje acontece isso em lugares indígenas e tudo, tirarem o seu ouro, a sua preciosidade, aquilo que ele tem na terra. E muitos nativos que ele evangelizou se tornaram cristãos eram jogados nas fogueiras, queimados. Ele disse que quando via um nativo, ele não podia fazer nada, havia uma força muito grande que estava sendo queimado, os seus dedos queimados. Esses nativos muitas vezes batiam palmas e diziam: ninguém senão Cristo, ninguém senão Cristo. O que é a cruz? Vamos ler em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Na cruz, nós fomos sarados por Jesus. Amém? Na cruz, você foi sarado por Jesus. O profundo interesse de muitos por Jesus crucificado. E por que temos esse interesse? Porque Ele nos sarou, Ele nos alimentou, Ele nos transformou. Paulo diz que se tem alguma coisa do que se gloriar, eu me glorio na cruz de Cristo, porque não vivo mais para o mundo, estou crucificado para o mundo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz: levando Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pelas suas feridas fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Era em nós que deveria vir o castigo, era em nós que deveria vir a maldição, era em nós que deveria vir a vingança e a violência de Deus, a justiça de Deus, como veio em Sodoma e Gomorra, a justiça de Deus, como veio no tempo de Noé, a justiça de Deus naqueles que prevaricaram contra o nome do Senhor. Deveria vir a justiça de Deus sobre nós. Por isso o versículo fala: com que veio sobre mim, com que ele entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. A ira que era destinada a nós foi destinada ao Filho na cruz do Calvário, porque Ele estava em nosso lugar, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Abra em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Nessas pisaduras, na cruz, Ele nos deu algo que é diferente de todas as coisas. Ele nos deu santidade, Ele nos deu mudança, Ele nos deu transformação. Na dor, que não é uma dor qualquer ou igual a outra, é uma dor diferente, é a dor do Cristo, é a dor de Jesus. Ele nos trouxe para a santidade, para próximo dele. A palavra do Senhor diz em Hebreus 10, versículo 14: pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Fala para o seu irmão: Ele está me aperfeiçoando.
Algumas pessoas podem dizer o que temos a ver com Ele. Pessoas que no seu altivez, no seu ateísmo, na sua razão, pessoas que muitas vezes entendem, querem compreender logicamente todas as coisas e às vezes não conseguem entender, muitas vezes até a questão do mal, por que existe o mal, porque se Deus é tão bom, porque existe o mal, as pessoas querem entender Deus. Claro que o mal existe porque o homem se desviou do bem. O mal não é uma substância, o mal é um desvio. Mas muitas vezes as pessoas querem questionar e entender Deus. Anselmo dizia uma palavra que era assim: creio para entender. Creio para entender, não entendo para crer. Pois se eu não entender, se eu não cresce, não entenderia. Primeiro eu creio. E quando eu creio, a palavra do Senhor se abre na minha mente. É um livro antigo. A Bíblia, fisicamente, é um livro antigo. O último escritor da Bíblia foi em 96 depois de Cristo. Há livros aqui escritos há 1300, 1200 anos antes de Cristo. Mas as suas palavras se renovam cada manhã na minha vida. As palavras do Senhor são refrigério para a nossa alma. As palavras do Senhor são transformações para a nossa alma. Muitos podem se encher da sua vaidade, do seu conhecimento e achar que somos loucos, mas a loucura da sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus, a sofia de Deus é loucura para o mundo. É loucura para o mundo, mas é alimento para nós. Paulo fala: não quero saber daqueles que se enchem com sabedoria, eu quero saber daqueles que se enchem com a virtude do Espírito Santo, se enchem com a presença de Deus em sua vida. Essa palavra é nova, inerrante e infalível palavra de Deus. Ela é inerrante porque as pessoas foram inspiradas para escrever o que está aqui. Mas Satanás fala na Bíblia, sim, mas Deus inspirou os escritores para escrever aquilo. Deus ordenou, respeitou a característica de cada um, mas escreveu. Teve boiadeiro, teve sacerdote, profeta escrevendo, homem do campo. Mas há uma harmonia na Bíblia. Com toda essa diversidade de escritores, há uma harmonia e tem um autor. O autor é Deus. O seu intérprete é o Espírito Santo. E ela é inerrante e infalível. Por que a Bíblia é infalível? Porque quando o homem deixa a sua vaidade, quando o homem abre o seu coração e se sente culpado das coisas que fez, e se sente arrependido, ele pode olhar para Cristo, e olhando para Cristo, ele pode encher os seus olhos de lágrimas e sentir a sua presença e dizer: eu estou salvo, eu compreendi a obra da salvação. Não há atalhos, mas há um amor tremendo de Deus, tão forte, que a palavra do Senhor diz que Ele é o desejado de todas as nações, e com laços eternos vos amei, com cordas eternas vos atraí. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 20. Há uma paz que foi feita através da cruz de nossa vida. Há uma paz que foi feita através do sangue de Cristo, o sangue de Jesus. Quando falamos de cruz, falamos de sangue. E como falamos de sangue, falamos do sangue que corre em nossas veias. Quando falamos de sangue, o sangue que foi derramado numa cruz por nós. Quando falamos de sangue,
vi o Livingstone na África, era o amor a Cristo, o amor de ver aqueles nativos poderem carregar a sua Bíblia, poderem adorar ao Senhor, poderem buscar o Senhor e largar os deuses, largar a idolatria. Dizem que quando você vai à abadia de Westminster e pergunta qual é o lugar mais visitado lá na Inglaterra, eles vão dizer: é o túmulo do David Livingstone. Não porque devemos visitar um túmulo, mas porque as pessoas até hoje admiram a obra que ele fez na África. Lembra, não sei se algumas pessoas aqui lembram que eu falei da obra dos irmãos Morados em determinadas regiões, que um ateu, naquela história, um ateu caiu num naufrágio numa ilha, e de manhã ele viu nativos, o ateu viu nativos indo fazer a ceia do Senhor, porque os morados foram grandes missionários, e eles tinham evangelizado aquela ilha. E ele olhou assim, olhou para um chefe da tribo lá e falou assim, um dos líderes da tribo, e com muita dificuldade para ser entendido, mas ele falou assim: vocês acreditam nisso? E o chefe da tribo falou assim: olha, se nós não acreditássemos, você seria a nossa janta hoje. O que significa isso? Que a palavra do Senhor, a mensagem na cruz, transformou aqueles nativos. Você pode glorificar o nome de Deus. Você pode exaltar a Deus por isso. A mensagem da cruz alcançou um cego, alcançou um homem que estava à beira do caminho. E quando soube que Jesus estava passando, ele falou assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Aquele cego era um mendigo, ele não tinha sustento, naquela época não tinha ajuda do governo, ou ele entrava com aposentadoria, uma viúva também não entrava com aposentadoria. Eles tinham sustento ou dos seus filhos ou da família, mas se ele fosse sozinho, mendigo e cego, não, se fosse sozinho, cego, ele se transformava num mendigo. Ele tinha que pedir esmolas. Não existia também pedir esmola de pessoas capazes, porque o Império Romano não deixava. Se é um jovem é capaz, se é um homem é capaz, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Mas se ele fosse paralítico, se ele fosse cego, era permitido que ele pedisse esmola, porque era a única fonte de renda para ele. Só se pedia esmolas às pessoas que tinham deficiências. E aquele homem sabia, mas aquele homem não queria ficar daquele jeito, ele queria mudar, ele queria ver. Jesus passa e aquele homem começa a gritar, ele sabe da fama de Jesus. Muitos podem falar assim: o que eu tenho a ver com ele? Não é isso que alguns podem dizer? Aí eu lhe pergunto: se quem não quer ter nada a ver com ele, pode ir até um céu e fazer o que ele fez? Pode ir até um mendigo e transformar a vida dele como ele transformou? Será que a filosofia vai transformar aquela vida como ele transformou? Será que o conhecimento científico a um doente que está em estado terminal, ou que está num estado que a ciência mesmo desenganou, vai trazer uma palavra para aquela pessoa? Será que o conhecimento filosófico, falar de Sócrates, Platão, Aristóteles, será que vai trazer algum conforto para aquela alma? Mas aquele homem começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E somente a ele poderia olhar. A palavra do Senhor diz: olhai para ele, porque é o autor, consumador da nossa fé. Ele
No Império Romano havia uma expressão sumo pontífice. Pontífice significa ponte. Eles entendiam que o sumo pontífice era aquele que tinha uma ponte entre Deus e o homem e Deus. Mas ele é a nossa ponte. Não existe outro sumo pontífice, não existe outro sumo sacerdote, não existe outra ligação, não existe outro meio para ligar a Deus, a não ser Cristo Jesus. Ele diz: aqueles que estão cansados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida para você. Cristo Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade. Não adianta o pragmatismo dizer que a verdade não é absoluta. É útil para cada um, não adianta. Há um fato, e o fato é verídico, e o fato é que Cristo morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é fato. Ninguém pode negar nem a existência de Jesus como queriam negar. Há historiadores como Flávio José, Suetônio e outros que falam de Jesus. Será que a ciência poderia, ou será que o conhecimento filosófico poderia resolver o problema de Bartimeu? O nome dele é citado na Bíblia porque provavelmente depois que ele foi curado, ele se tornou um crente junto com aqueles que estavam ali. O nome dele, o nome daqueles que seguiram a Jesus era citado. Zaqueu, Bartimeu, eram homens que estavam na igreja buscando a Deus depois de serem transformados e olharam para Cristo e foram sarados. O que eu digo para você nesta noite é que não tem outro lugar para olhar a não ser a Cristo. Não tem. Pode vir a tempestade sobre a tua vida, pode vir um medo sobre a tua vida, querer colocar medo em tua vida, pode vir Satanás querer destruir a tua vida, pode vir o mundo querer se revoltar contra você, pode vir as enfermidades contra a tua vida, podem vir até as acusações falsas contra a tua vida, mas eu digo, tudo isso, olhai para Cristo e serás sarado. Olhai para Ele porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. O que movia Livingstone no meio da África é que ele olhava para Cristo. A história diz que ele sumiu, ele foi, deu palestra com a família, depois ele com a família, sua esposa morreu de doença, seus filhos foram para a Inglaterra e ele se entregou lá no meio dos nativos. E o Livingstone passou 8 anos, 9 anos sem ninguém saber mais dele. E todo o noticiário, Estados Unidos, América e tanto na Europa falava que Livingstone estava morto. Até que um repórter começou a desbravar toda a África, começou a procurar por Livingstone. Quando ele chegou numa aldeia nativa onde tinha uma igreja cristã ali com a cruz, uma igreja adorando o Senhor com os nativos, e ele olhou um homem branco com uma pequena barba assim, alto, magro, com uma mão na tipóia, e ele falou assim: Doutor Livingstone, presumo, a obra continuou no meio da África e ele pregou o Evangelho lá. Olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor. A Bíblia diz em Colossenses 1:20 que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Uma coisa eu vou te dizer: o reino de Deus vai te comprometer por inteiro. O reino de Deus vai te comprometer por inteiro, porque isso se chama paternidade. Quando você entender o que é o reino de Deus, quando você entender que não há atalhos para a santidade, quando você entender que você não deve parar na multidão, mas você deve caminhar, porque existe algo além da cruz. Você deve caminhar para passar pela cruz, e pela cruz
missão após a cruz também é sobrenatural. Só quem tem compromisso com o Rei. A Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19: mais longe esteja de mim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, como um cordeiro, de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Não há riquezas e prazeres que possam substituir, nem no céu, nem na terra. Não há atalhos. Não há atalhos. Em Gálatas 6,14 diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para mim. Quando eu morro em Cristo, quando Paulo fala, o mundo está crucificado para mim, quando ele diz isso, que o mundo está crucificado para mim, sabe o que acontece? Mesmo Paulo, no seu judaísmo, ele diz que antes ele era fariseu. Fariseu significa que ele sabia o hebraico, não só o aramaico. Fariseu dizia que ele seguia o rigor da lei. Fariseu dizia que ele seguia os ensinos de Gamaliel, que era o rabino da época. O rabino nem sempre é um sacerdote. O rabino era um escriba que, de tanto escrever ou copiar a lei, estudar a lei, se torna um doutor da lei. Alguns escribas se tornavam doutores da lei, como Nicodemos. Então Paulo estava dizendo: eu sou um doutor da lei. Ele também vai dizer que eu sou da tribo de Benjamim, circuncidado. Paulo vai dizer isso. Mas sabe o que aconteceu na vida de Paulo? Ele tinha tudo isso. Às vezes a pessoa tem posições, mas um dia é como aquele homem que dizia que tinha tudo de riqueza no seu celeiro. Aí o Senhor chegou para ele: louco, hoje te pedirão a tua alma. Uma pessoa que vive como Paulo, ou como aquele louco que pedirão a tua alma, não tem destino. É uma pessoa que vive pelos seus próprios desejos, seus alvos, suas metas, escopo, né? Tem a sua visão de vida, mas a sua visão de vida precisa ser substituída pela visão de reino, pela visão de Deus. Você precisa ter um destino verdadeiro e não aleatório, não da sua própria vontade, mas um destino eterno, um propósito eterno, uma vida eterna em Cristo Jesus. Só na eternidade, só vislumbrando a eternidade, é que você encontra o seu destino. Tudo aqui é passageiro. A palavra do Senhor diz: olhai os céus e olhai a terra, diz Isaías. Olhai a flor do campo e a murcha. Tudo isso passará, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia, glória a Deus. As palavras do Senhor não passarão. Jesus citou isso. As palavras do Senhor não passarão. E o mais interessante, 1 João, capítulo 1, versículo 7: mas se andarmos na luz como Ele na luz está. Onde está Deus? Na luz. Uma vez perguntaram ao bispo Ambrósio, que evangelizou Agostinho, o que é a verdade? Sempre os filósofos perguntavam: o que é a verdade? Aletheia. O que é verdade? Aletheia, vélica, seminarca, em hebraico. O que é a verdade? Aí Ambrósio olhou para a pessoa que perguntou, como perguntar a Jesus. A verdade estava ali.
Ambrósio olhou para a pessoa e disse assim: Ambrósio foi um bispo, que uma pessoa se tornou bispo com 8 dias de convertida. Foi o mais rápido bispo da igreja. Mas ele era um homem sincero e seguiu os ensinamentos. Ele disse, olhou para a pessoa e falou assim: a verdade tem um nome. O nome é Jesus Cristo. A verdade tem um nome. E a Bíblia diz: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz como na luz está, temos comunhão uns com os outros. Não há discórdia, dissensão. Fruto do Espírito, como eu já falei, fruto do Espírito é singular, o fruto. Porque Deus não quer apenas trabalhar no seu sentimento em relação ao dinheiro, seu sentimento em relação ao amor, seu sentimento em relação ao conhecimento intelectual. Não! O Senhor quer trabalhar em todos os seus sentimentos, em todo o seu conhecimento, em todo o seu racional. O Senhor quer te envolver por inteiro para a eternidade. Para a eternidade. Há um relacionamento. O apóstolo Luiz Hermínio diz que a igreja do Novo Testamento, que havia partir dos pães, que havia orações em comum, que havia troca de conhecimento, que havia uma comunhão entre os irmãos, aquela igreja do primeiro, primitiva, aprendeu o que é ter relacionamento. Muita gente fala assim: podia ser igual a igreja primitiva, pensando assim no pentecostalismo, pensando no avivamento, mas eles não entendem que o avivamento é arrependimento, avivamento é comunhão, avivamento é saber eu tratar o meu irmão, é saber viver em comum acordo entre os irmãos. É uma palavra em grego que significa koinonia, estar unido um com o outro em amor. Que adianta a pessoa falar que ama a Deus e não ama o seu próximo? Diz a primeira carta de João, que vê. O sangue de Jesus nos permitiu entrar no lugar santíssimo, amém? Ele nos fez sacerdotes, profetas, sacerdotes do seu amor, do seu reino. E o sangue de Cristo nos dá o privilégio de entrar no Santo dos Santos. Entrar na presença do Senhor e sentir a sua glória. Entrar na presença do Senhor e sentir o seu Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o mundo não pode conhecê-lo. O mundo não pode conhecer essa presença. O mundo não consegue alcançar essa presença. O mundo não consegue obter essa presença. Mas você pode entrar no lugar santíssimo. Você pode dobrar o teu joelho diante do Senhor. Você pode fechar os seus olhos aonde estiver. E você pode sentir a presença de Deus. Porque o Senhor é contigo. Porque você tem acesso
em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus. Você pode repetir comigo? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, ou no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, diante do seu trono, diante do lugar santíssimo, diante aonde Ele está. Ele nos fez sacerdotes e reis pelo seu amor. Ele nos deu paternidade. Ele nos adotou. Moisés, quando foi fazer o lugar santíssimo, quer dizer, quando foi fazer o tabernáculo, o Senhor fala assim: faça como cópia daquilo que está aqui no céu. O propiciatório é a figura do trono de Deus. Os serafins, anjos flamejantes de fogo, estavam sempre adoram ao Senhor, santo, santo, santo. E sabe de uma coisa? Você tem acesso a este lugar. Sabe uma coisa? Que você está na presença do Senhor e você tem acesso a isso. E sabe de uma coisa? Paulo disse que é um tempo que ele foi ao lugar, ao paraíso, ao terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis. Quer dizer, ele quis dizer: não há palavras, não há palavras, não há palavras quando você está diante do trono de Deus, não há palavras quando você recebe a glória de Deus, não há palavras quando o Espírito Santo começa a movimentar a tua vida e transformar o teu ser. Não há palavras, mas é a presença de Deus na tua vida, é a glória de Deus na tua vida. Não há palavras, há gemidos inexprimíveis para falar com Deus, porque não há palavras. Não há palavras. Não há palavras. Não há palavras. Coloque-se de pé. Aleluia. Vamos colocar de pé. O último versículo que eu quero falar para você nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. O sangue de Jesus nos concedeu vitória final. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 e 11. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus nos acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Disseram que depois daquele repórter que eles estavam em Livingstone, ele voltou para a Inglaterra e anunciou que ele ainda estava vivo. E em 1973, nos últimos momentos de sua vida, as pessoas foram visitá-lo em Livingstone, na aldeia. E quando ele estava muito doente, já idoso, disseram que ele disse que ia tirar um momento com Deus. E quando chegaram no seu quarto, ele estava de joelho orando e tinha passado para o Senhor. Antes mesmo que as pessoas, os nativos fizeram o coração dele e as vísceras para enterrar naquele solo, porque ele era importante para eles. E o seu corpo foi enterrado na abadia de Westminster. O Senhor quer da nossa vida um compromisso com o Rei. Talvez o Senhor não quer, você não tenha o propósito de sair daqui do Brasil para ir a outro lugar. Mas quando eu tive aulas com a Jocum, que eles são jovens com uma missão da Igreja Batista, e depois também dei aula no Jocum, em alguns lugares, Cantagalo, né, alguns lugares ali em Copacabana, a gente montou grupos de evangelismo, com evangelismo pioneiro, deram bastante resultados de evangelização. Eu aprendi
algo que falaram para mim. Um coração com Cristo é um missionário. E um coração sem Cristo é um campo missionário. Há um compromisso. Aqueles que querem estar além da cruz, aqueles que querem olhar para Jesus, aqueles que sabem que não tem mais do que se gloriar senão na cruz de Cristo, senão no seu sangue, no seu sacrifício. Há um compromisso com o reino de Deus. E nesta noite o Senhor quer firmar esse compromisso contigo. Ele quer firmar esse compromisso contigo do reino de Deus em sua vida. O reino de Deus somos nós, e nós temos que agir neste mundo para transformar vidas e tirar das garras de Satanás. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu quero convidar você. Você quer ter um compromisso com o reino de Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? Você quer orar por almas perdidas? Não falo que você vai ser missionário lá fora, mas nesta noite nós vamos orar por você, para que a mensagem da cruz penetre no seu coração e que você tenha um compromisso com o reino de Deus. Que você entenda que o relacionamento com seus irmãos é essencial. Que você entenda que o sangue de Cristo na cruz verteu pela tua vida porque você é precioso, porque você é sacerdote do Deus Altíssimo. Em Hebreus fala que os anjos atentaram ardentemente para pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho aos homens. Mas o Senhor falou não. A salvação dos homens está destinada aos homens. Deus levantou você e não os anjos para anunciar este Evangelho. Deus levantou você para ser sacerdote nesta terra, porque só você pode entrar no lugar santíssimo. Só você tem acesso ao trono de Deus diretamente. Não há intermediários. A cruz de Cristo para passar e entrar no trono, no Santo dos Santos, e se ajoelhar diante do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor. Oh, João mandava lá e se delegue, se mandava lá e se delegue. Não é o conhecimento científico que vai trazer essa revelação à tua vida. Não desprezamos ele, mas não vai trazer essa mensagem para a tua vida. Os filósofos falaram tantas coisas, né, importantes também, mas não vai trazer essa mensagem para a tua vida. Mas a palavra do Senhor, ela penetra em seu coração e diz, como diz lá em Apocalipse, que fala assim: o Jesus olha para nós com amor, com eterno amor. Você sabe o que é eterno amor? A palavra eternidade, no grego, não tem um significado tão importante quanto tem no Novo Testamento. É uma eternidade não de lutas e contendas como os livros gregos, mas é uma eternidade de onde não haverá choro, onde não haverá pranto, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza. Deus enxugará todas as lágrimas e eternamente estaremos diante do Senhor, felizes e regozijando no Senhor. E o Senhor Jesus fala assim com voz amada em Apocalipse 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele está à porta. Ele está à porta, batendo na sua porta.
Ele está à porta batendo no seu coração e dizendo: você quer me aceitar nesta noite? Ele está à porta dizendo: você quer ter um compromisso comigo nesta noite, com o meu rei? Ele está à porta dizendo ao teu coração: você quer tomar uma atitude correta diante de mim e me servir? Você quer agora passar pela cruz? Não há atalhos, tem que passar pela cruz. E quando eu passo pela cruz, eu tenho que morrer, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. Ele está à porta batendo. Eu quero orar por você nesta noite. Coloque sua mão no seu coração. Senhor, bendito Deus e Pai querido, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Aleluia. Diante do Teu trono. Senhor, eu quero levar a cruz a sério, eu quero levar o Seu sacrifício a sério. A Tua palavra diz que não houve dor como não houve alguma parecida com a Sua, com a Tua, Senhor. Não houve dor igual a Tua, Senhor. Ah, Senhor, eu posso sentir em mim as Suas dores e saber, Senhor, e quero carregar comigo as Suas feridas, como disse Paulo. Eu quero, Senhor, ter os pés andando, Senhor, diante da Tua presença. Se você quer vir à frente para receber oração e ter um compromisso com o Senhor nessa noite, e falar: Senhor, me faz mais crente, me faz mais envolvido com a Tua obra, que eu possa ter o meu tempo mais dedicado a Ti, Senhor, que eu possa amar mais meus irmãos, incentivar meus irmãos a caminharem comigo para fazer a obra do Senhor, que eu possa entender, aleluia, glória a Deus, que eu não caminho sozinho. Há uma ideia errada de entender a igreja como uma pessoa só. A palavra eclésia no grego significa ajuntamento, assembleia. As pessoas saíam das suas casas para ir para o Areópago e discutir as decisões da cidade. Igreja, você é templo do Espírito Santo individualmente. E Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Mas você é igreja, e como igreja, você se reúne com seus irmãos, você se alegra com seus irmãos, você com seus irmãos, você se regozija, e todos adoram ao Senhor. Ninguém entrará no céu sozinho, porque haverá uma multidão no céu, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Toma os teus servos em tuas mãos, vamos adorar, vamos louvar o Senhor. Antônio, repita comigo: Senhor Jesus, me receba, perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Quero viver eternamente contigo, Senhor. Aleluia. Senhor, receba o seu Antônio em tuas mãos. Senhor, protege ele, abriu o coração, e agora o Espírito Santo vai trabalhar a sua vida. Eu creio como creio, Senhor bendito Deus, que Tu és poderoso para ressuscitar os mortos, como Tu és poderoso para dar vista aos cegos. Eu creio também que no poder do Espírito Santo há trabalho na vida do coração do Senhor Antônio. Por isso, tome em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
coração. Que o exemplo de Liverton seja grande em nossa vida. Que a cruz fale alto em nosso coração e que o compromisso com o reino de Deus seja o nosso alvo, o nosso destino. Paulo não tinha destino, mas quando ele encontrou Jesus, ele teve um destino na vida dele, ele tinha um propósito. Ele viveu esse propósito. Ele disse: compartilhe a carta, a segunda Timóteo, a segunda carta de Timóteo é a última carta de Paulo. Segunda Timóteo, ele está no calabouço, não é a primeira prisão, é a segunda prisão dele. Segunda Timóteo, Paulo está sendo oferecido como libação. Houve a perseguição do imperador Nero no ano 64. Em 67, mais ou menos, Paulo é preso, assim também Pedro. E essa carta, ela é além de Atos dos Apóstolos. É uma carta que data do ano que Paulo foi, próximo do momento em que Paulo é decapitado. Ele é decapitado porque ele é cidadão romano de Tarso. Tarso era uma cidade importante de Roma, assim, uma província importante, então ele também herdou dos seus pais a cidadania romana. E 2 Timóteo é a última carta dele. E ele fala assim, olhando para tudo que ele fez, ele pôde ver um destino na vida dele. Ele pôde ver o propósito de Deus na vida dele. Ele se alinhou com os céus, que antes ele não estava alinhado no judaísmo, na vida que ele viveu antes. Ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. A gente possa dizer a mesma coisa. Feche seus olhos. O pastor falava de Davi Livingstone. Eu tenho, pastor, lá nas minhas, no quartinho, tem um quartinho cheio de relíquias. Depois a gente conversa com a igreja sobre isso, mas eu tenho o livro do século XIX, escrito por Davi Livingstone, Missionary Journeys, as viagens missionárias de Davi Livingstone. Vou trazer, está com o sobrinho meu que está lendo, eu vou trazer para a igreja conhecer. Tremendo. Sim, com calma a gente vai avisar. A gente vai expor uma série de itens aqui de interesse bíblico, interesse cristão. Vai ser muito interessante. Feche os olhos, vamos fazer uma oração para agradecer ao Senhor por essa noite. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, Senhor, por tudo que foi feito aqui, desde mais cedo a reunião com a pastora, aula de inglês, Senhor, através da tua palavra, e agora o culto, Senhor. Pai querido, vem estar conosco, Senhor. Vem, Pai querido, sedimentar a palavra que recebemos nesta noite em nossos corações. Pai querido, que os nossos corações possam estar além da cruz, Senhor, como foi pregado, além da cruz, além da cruz. Nós queremos, ó Deus, pedir que Tu venha nos abençoar, ó Deus, no retorno para os nossos lares, nos abençoar, ó Deus, em nome de Jesus, no restante desta semana, Senhor. Muitas coisas, ó Deus, acontecerão esta semana, Senhor, para glorificar o Teu nome. E estaremos aqui para te adorar com todas elas. Pai querido, vem estar conosco. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Cumprimento especialmente o nosso colega ali de verde e azul que veio da Índia, Chennai. Chegaram na cidade dele, o nome dele é Carlos. Eu não consegui, mas a nossa irmã querida ali, ela vai dizer direitinho qual é o nome dele.